Você está animado para ouvir a palavra de Deus essa noite? Senti firmeza nos 80%. Vou perguntar de novo. Você está animado para ouvir a palavra de Deus esta noite? Amém? Deus está neste lugar. O Gui falou aqui no louvor e realmente a presença de Deus se faz manifesta onde nós estamos reunidos em seu nome. Milagres acontecem, você acredita nisso? Você pode ouvir uma palavra aqui esta noite, não vinda de mim, mas vinda do trono de Deus, e você pode sair daqui e nunca mais a sua vida será a mesma. Eu acredito nisso. Então escute com atenção a palavra de Deus, mergulhe comigo, leia os textos, ligue aí sua Bíblia no seu celular, ou leia no papel mesmo, e vamos ouvir e entender o que Deus tem para nós nessa noite, amém? Abra lá comigo então, Marcos capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos. Hoje nós não temos a Bíblia aqui no telão, então pode até deixar um pouquinho de luz para o pessoal. Hoje em dia a gente tem a Bíblia no celular, né? Tem impresso também. Se não tiver, cola no vizinho aí. Marcos capítulo 10. Vamos ler do 46 ao 52. Quantos acharam? Bem? Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada fora. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, esta é a tua palavra que lemos nesta noite. Que o teu Espírito Santo nos ensine, nos revele, use a minha vida, Senhor. O Senhor sabe, Pai, como eu desejo que o Senhor fale conosco nesta noite. Nossos corações estão abertos, nós louvamos o teu nome, nós adoramos a ti, Pai. E esta é a hora de o Senhor falar conosco. Nos ilumina, Pai, abre os olhos do nosso coração, Pai. Tira do nosso meio toda a distração, todo o frio, toda a preocupação. Pai querido, que a tua palavra seja manifesta, revelada a cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Esse é um texto famoso até na Bíblia. Ele se encontra nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. E é interessante que cada autor dos evangelhos, eles plana de uma maneira o acontecimento. Ele fala alguns detalhes a mais, o outro dá algumas informações. E é muito interessante quando você consegue ler os 3 textos, nos 3 evangelhos, sobre o mesmo acontecimento. Então, se você ver aqui este acontecimento de Marcos 10, 46, ele também está em Mateus 20, versículo 29, e em Lucas 18, versículo 35. Então depois você pode até ler em casa, algumas Bíblias trazem essas referências, juntando os textos, e você tem uma visão mais completa do que está acontecendo. O ministério de Jesus, ele era um ministério de curas, ele era um ministério de transformação. Jesus, ele vinha pregando e uma multidão seguia Jesus. Aonde ele estava, pessoas estavam com ele, os seus discípulos, numerosa multidão, como nós lemos aqui nesse texto. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre este homem chamado aqui de cego. E Mateus, ele fala na verdade lá,
que eram dois cegos nessa situação, mas a Bíblia só dá o nome de um deles, aqui em Marcos, que é Bartimeu. Então Marcos ele fala o nome desse cego, Bartimeu, filho de Timeu. Nós sabemos que este homem ele era conhecido, tanto que na nossa Bíblia está o título lá, como o cego de Jericó. O texto diz que ele era cego e ao mesmo tempo mendigo, talvez ali pela situação de não enxergar, numa sociedade muito primitiva, onde a cegueira era tida até mesmo pelos religiosos como uma maldição por algum pecado, por alguma situação, algum erro da pessoa ou de alguém da família, e essa pessoa não podia trabalhar, essa pessoa não podia conviver normalmente, como um cego, um deficiente nos dias de hoje pode, mas naquela época não. Naquela época o cego ele era deixado à margem da sociedade. Então para ele sobrava o quê? Mendigar, Lucas fala no mesmo texto que ele pedia esmolas, deixa bem claro que ele estava mendigando. Ele estava sentado à beira do caminho. Como eu disse para você lá em Mateus, eles falam que eram na verdade dois cegos, mas por algum motivo ele não fala o nome do outro, fala o nome de Bartimeu. Esse homem chama a atenção de Marcos, que escreveu este evangelho. Por algum motivo ele dá o nome e ele situa, ele fala que é Bartimeu. Tudo indica que esse homem aqui ele não nasceu cego, porque quando Jesus lhe pergunta e fala: o que você quer que eu te faça? Ele responde, ele fala: mestre, que eu torne a ver. Então tudo indica que ele ficou cego por algum acontecimento, por alguma fatalidade, por algum acidente, não sei, mas era um homem que um dia enxergou e nesse momento não enxergava mais. Isso foi tirado dele, isso foi roubado dele. Ele se encontrava numa situação, posso dizer, uma situação ruim, uma situação de miséria por conta da sua deficiência. O que mais nós entendemos aqui? Em Lucas também fala sobre isso. Jesus, ele fala para ele: recupera, pois, a tua vista, a tua fé te salvou. Então ele fala sobre recuperar, ele fala que ele dá a entender que ele não era cego de nascença. Talvez o outro cego que estava com ele talvez fosse, A gente não tem essa, porque em Mateus, quando fala dos dois cegos, ele não fala que tornou a ver, ele só fala que os seus olhos se abriram. Então nós não sabemos do outro cego, mas de Bartimeu nós sabemos que ele perdeu a sua visão por algum motivo. E em João 9:2, se você ler lá, João 9, Jesus cura um outro cego, um cego de nascença. E os discípulos mesmo falam para Jesus e perguntam: mestre, quem pecou para que este fosse cego? Seus pais ou ele mesmo? Então a cegueira era associada a algo errado, a um pecado. E imagina, o cara, além de ter toda essa situação debilitada, de se conviver, de se sustentar, de não poder trabalhar, ele ainda convivia naquela época com esse julgamento da sociedade, dizendo: com certeza esse rapaz, esse homem fez algo muito grave, com certeza ele pecou, ele magoou ao Senhor, e por causa disso ele está cego. Então ele vivia num contexto muito, muito deplorável, ele vivia numa situação muito abaixo da sociedade, muito depressiva, posso dizer. Mas, entretanto, esse homem estava lá, e ele conhecia Jesus, porque era um dia comum para ele. Ele estava à beira do caminho, fora da cidade, no caminho de quem sai da cidade ou de quem entra, e ele escuta um barulho diferente. Ele fica sabendo que é Jesus quem está passando naquele lugar. Uma coisa interessante é o título desse texto. Ele fala lá: o cego de Jericó. E nós lemos aqui que quando Jesus saiu de Jericó, ele se encontrou com esse homem. Ele não estava em Jericó, ele estava fora, no caminho da saída da cidade.
E Jericó significa um lugar de fragrância. Essa cidade ela é definida como notável, uma cidade onde abundavam o bálsamo, o mel, o cedro, as rosas e outros produtos aromáticos. Ela estava próxima da margem norte do Mar Morto, na tribo de Benjamim, entre Jerusalém e o Rio Jordão. Não sei se você se lembra, mas no Velho Testamento o povo de Deus foi oprimido no Egito, foi liberto através da vida de Moisés. Deus libertou o povo da escravidão. Eles andaram pelo deserto e o rumo deles era a terra prometida, Canaã. E houve ali uma grande conquista, que foi a queda das muralhas de Jericó. Então Jericó era tida ali para o povo de Israel como um sinônimo de vitória, um sinônimo de conquista, um sinônimo de recompensa, um sinônimo de avançar, de progredir, de estar num lugar onde Deus prometeu, onde Deus sonhou que eu estivesse. Mas aquele homem, ele estava do lado de fora de Jericó. É um contraposto. Toda pessoa que fosse para a cidade de Jericó, ao chegar ali perto da cidade, ela avistava Jericó, ela se lembrava da grandiosidade de Deus, ela podia ver na história as promessas de Deus cumpridas ao seu povo, e ao mesmo tempo, aqui de lado no canto da imagem, do quadro, ela vê um homem cego pedindo esmolas, quase na porta da cidade. Isso traz uma verdade muito importante para as nossas vidas. Deus me disse quando eu estava lendo esse texto, porque muitas vezes existe uma Jericó para as nossas vidas, existe um lugar de vitória, um lugar de conquista, um lugar que é uma terra prometida de Deus para nós, existe um lugar que Deus sonhou para que nós estejamos lá, e muitas vezes acabamos nos encontrando do lado de fora de Jericó. Muitas vezes estamos tão pertinho da entrada, tão pertinho da cidade, tão pertinho do lugar que Deus sonhou para as nossas vidas, mas não estamos lá, estamos fora, à margem. Aquele homem estava fora porque ele estava cego. Todo aquele que é cego, todo aquele que não se deixa ver as coisas de Deus, ele não pode entrar na Jericó, ele não pode alcançar as promessas, ele não pode estar no lugar onde Deus sonhou para a vida dele, porque ele está cego, ele não consegue ver. Você entende isso? Bem, mas era um dia normal aqui, e Bartimeu ouve que Jesus está passando por ali, e eu não sei, mas lendo o texto, eu vejo uma força avassaladora dentro deste homem. Ele não se importou com nada, ele fica sabendo que é Jesus e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começa a gritar, uma determinação enche o coração dele, ele levanta a voz mais alto que ele pode, e ele começa a chamar a atenção de Jesus, na esperança de que Jesus o ouvisse, parasse, de repente falasse com ele lá de longe: oi, estou aqui, estou te ouvindo. Não sei. De repente, aquele homem talvez nem esperasse que Jesus fosse até ele, mas que Jesus falasse algo para ele de longe, não sei. Mas eu sei que este grito de Bartimeu, ele revela para nós algumas verdades. Eu vejo fé naquele homem, quando ele grita: Jesus, filho de Davi. Ele tem fé em Jesus, ele acredita que Jesus não é um homem normal, ele acredita que Jesus tem algo para ele que ele necessita, algo vital para a sua vida, algo do qual ele não pode perder. Ele acredita que Jesus tem o poder para mudar a sua história. Ele tem fé, aquele homem. Segundo a atitude dele, eu vejo que ele tem humildade em reconhecer o seu estado. Ele não diz coisas do tipo: Jesus, eu fui na igreja por muitos anos, eu estive no templo por muitos anos antes de ser cego, coisas assim. Ele não se vangloria de nada, ele joga a realidade para todo mundo ouvir. Ele diz: tem
misericórdia de mim. Ele reconhece que ele precisava de misericórdia. Terceira atitude deste homem: quando ele grita, nós podemos ver que ele está decidido a não perder essa oportunidade, decidido a chamar a atenção de Jesus. Embora ele tivesse todas as características para ser alguém depressivo, triste, abatido, por estar ali numa condição que ele não escolheu estar, mas que a vida impôs para ele de alguma maneira, pedindo esmola, fora da cidade, à beira do caminho, sem enxergar nada nem ninguém. Este homem, ele tem uma esperança muito viva no seu coração. Ele é um exemplo para nós. Ele levantou sua voz como se fosse a última chance da sua vida, clamando a Jesus. Muitas pessoas às vezes elas vêm na igreja e elas ficam contando vantagem para Deus. Elas começam a orar e elas dizem: Senhor, minha família é crente, meu pai serviu ao Senhor por tantos anos, eu venho todas as terças-feiras na tua casa, ó soberano. E muitas vezes tudo que nós precisamos é sermos sinceros com Deus diante da sua presença. Tudo que precisamos é dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu estou numa situação terrível, eu preciso de misericórdia. Essa é uma oração que não é muito frequente na igreja. Quantos de nós, pense aí, quando foi a última vez que eu orei pedindo a Deus misericórdia? E é tudo o que nós precisamos, porque nós somos, a vida é como a flor que nasce, que cresce, que murcha em um dia, se bobear, como o vento que sopra e vai embora. Quem somos nós? Nós dependemos totalmente do Senhor, não é verdade? Nós devemos dizer ao Senhor: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Chamar a atenção de Jesus. Jesus fala de uma parábola onde o fariseu entra no templo e ele ora de si para si mesmo, dizendo: eu sou fiel, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. E chega alguém lá atrás, põe o joelho, a cara no chão e diz: Deus, eu sou pecador. E Jesus fala: aquele lá atrás voltou para casa justificado, e não aquele na frente que quis mostrar para todo mundo que era o bonzão. Deus procura em nós realmente sinceridade. Diga sinceridade. Tem dia que nós estamos bem, temos que comemorar, temos que agradecer a Deus, temos que celebrar com as pessoas que nós amamos. Mas tem dias que não está bem na sua vida, você tem que orar, entrar no teu quarto, fechar a porta e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu preciso de Ti, porque eu preciso de Ti, porque eu não aguento mais ser um cego, porque eu não aguento mais ver Jericó lá dentro, tudo de bom acontecendo lá e eu aqui fora. Você consegue me entender? Esse clamor meio que de revolta no coração de Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Jesus parou, versículo 49 diz: Jesus parou. Talvez se ele tivesse clamado ou orado de uma maneira muito comportadinha, talvez Jesus não tivesse ouvido, ele estava longe. Ou talvez as pessoas fossem a Jesus com tantos assuntos, com tantas coisas para resolver, para ver, para falar, que Jesus não perceberia de repente. Mas Deus espera isso de nós, uma atitude de ousadia, um clamor nos nossos corações, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre a multidão também. A multidão sempre está lá na história, não sei se você reparou, mas sempre tem uma multidão que cerca a sua vida, né? Essa multidão, ela estava seguindo Jesus. Teoricamente era uma multidão crente, uma multidão que amava Deus, que deveria ter pelo menos prazer nos mandamentos de Jesus. Mas essa multidão manda Bartimeu ficar quieto. Essa multidão olha para Bartimeu e fala: se cala, o que você está fazendo? Quem você está esperando chamar a atenção? Quem você pensa que é para gritar desse jeito? Respeito aí, ó, Jesus está passando.
Ô, multidão chata, não é verdade? Multidão chata. Jesus passando ali. Muitas vezes nas nossas vidas tem uma multidão chata, que quer te atrapalhar, que quer te impedir de se entregar para Deus, de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe aquelas pessoas que dizem no seu ouvido: ah, não, isso não é para você, não, você já pecou muito na sua vida, não, Deus não tem isso para você, não, eu te conheço de outros verões, agora você está indo para a igreja, quer enganar quem? Tem uma multidão que quer atrapalhar, tem uma multidão que quer te pôr para baixo. Não permita que as pessoas te parem no seu caminho de encontro a Jesus. Amém? Amém? Ele fez isso, ele não deixou. Bartimeu, ele pelo contrário, ele gritava mais alto, ele colocava mais força na sua voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu gosto desse cara, determinado, e ele soube dispensar a torcida do contra. Não é verdade? Tem gente que às vezes a gente tem que dar um sorrisinho e fingir que não ouviu. Se você quiser alcançar Deus, se você quiser ter uma vida diferente, se você quiser uma transformação de vida, muitas pessoas você vai ter que deixar para lá. Não fica ouvindo todo mundo não. Amém? Agora, engraçado, porque a mesma multidão, quando Jesus resolveu parar, e Jesus falou assim: chame ele, a mesma multidão, na maior cara lavada, cara de pau, chegou lá: ô Bartimeu, tenha bom ânimo, ele está te chamando, levanta. Se fosse eu teria levantado, empurrado eles de lado, falado assim: sai para lá, seus falsos, sai para lá, agora quer me agradar, só para ficar bem com Jesus, porque Jesus agora estava olhando para aquele lado da estrada. Então assim, as pessoas não podem dizer quem você é, quem você pode ser, o que Deus tem para você, o que Ele não tem, o que Ele vai fazer, ou o que Ele não vai fazer. Guie a sua vida por esta palavra. Amém? Essa palavra aqui, ó, é a fonte de vida. Se Deus diz que tem cura, Ele tem cura. Se Deus diz que Ele é poderoso para fazer tudo o que pedimos, tudo muito além do que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera, então é essa a verdade, meu querido. Não tem impossíveis para Deus, em todas as suas promessas. Ele é o Deus que abriu o mar, Ele é o Deus que fez o sol parar, Ele é o Deus que mandou maná do céu, Ele é o Deus que faz milagres todos os dias nas nossas vidas. Você acredita nisso? Deus tem uma vida excelente para você, para sua família, para nós. Amém? Bartimeu, ele clama por compaixão e por misericórdia. A palavra aqui, ela significa ajuda a alguém aflito que busca auxílio. Significa compadecer-se da miséria do outro. Bartimeu, ele estava clamando por isso. Ele não estava sendo folgado. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero ser ajudado. O Senhor pode me ajudar. Eu preciso de ajuda e eu estou buscando essa ajuda. É a mesma palavra no original que é usada em 1 Timóteo 1. Abre lá comigo. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, versículo 13, diz assim: a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, Paulo falando, mas obtive misericórdia, diga misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então Paulo estava dizendo aqui, ele está falando sobre salvação, ele estava dizendo que ele tinha uma vida toda errada, mas ele obteve de Deus misericórdia. É a mesma misericórdia
A mesma palavra que Bartimeu estava clamando a Deus, dizendo: tem misericórdia de mim. É uma misericórdia que vem de Deus, poderosa para transformar as nossas vidas, para aniquilar tudo aquilo de errado que éramos, que fazíamos, e nos colocar num lugar novo, num patamar novo, perdoar as nossas vidas, mudar, esquecer o nosso passado vergonhoso e nos colocar diante dos seus planos, da sua luz, para caminhar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Essa misericórdia que alcançou a minha e a sua vida, amém? É a misericórdia. 1 Pedro 2 usa essa palavra também. 1 Pedro 2:10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa misericórdia que transforma as nossas vidas, que muda a nossa história. Tem momentos na vida que a gente precisa reconhecer quem nós somos, o que Deus tem para nós. E se a gente estiver longe, o que estamos vivendo hoje, daquilo que sabemos, entendemos pela palavra de Deus que Deus sonha para nós, se estivermos longe, é o momento de orarmos e de sermos sinceros com Deus e de clamarmos por misericórdia. Amém? Jesus parou lá no versículo 49, em Marcos 10. Por que Jesus parou? Porque a atenção dele foi chamada. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita um coração sincero. Diga: Deus não rejeita um coração sincero. Em Salmo 51:17 nós lemos lá que um espírito contrito e quebrantado, tu, ó Deus, não desprezarás. Por isso que Deus parou. Porque quando você é sincero com Deus, quando você diz: Deus, ó, até aqui eu pude fazer, ó, daqui para frente eu não consigo mais. Deus, eu estive lá em Jericó um dia, mas hoje eu estou longe. Ser sincero chama a atenção de Deus. Coração contrito, quebrantado, que busca mudança, que busca ajuda de Deus, chama a atenção do Senhor. É verdade. E aí Jesus faz uma pergunta clássica, que se houvesse um stand-up na época de Jesus, com certeza o apresentador falaria essa frase. Chegaria o cego lá e ele falaria: e aí, meu filho, o que queres que eu te faça? Porque é meio óbvio, não é verdade? O rapaz é cego, toda a vida dele é uma desgraça porque ele é cego. O que será que ele gostaria que Jesus fizesse na vida dele? Mas Jesus faz questão de perguntar, porque nessa pergunta viria uma resposta. E pelas palavras de um homem a gente consegue entender o que está no coração dessa pessoa. Pelas palavras de alguém, você começa a conversar com alguém, você começa a entender aquilo que é importante para aquela pessoa, aquilo que ele gosta de fazer, quais são os valores, os ideais dessa pessoa. E ao mesmo tempo, a própria pessoa consegue ver, colocando para fora aquilo que ela pensa, qual que é a visão dela. Tem coisas que você sabe, que você tem uma opinião, mas que você mesmo só consegue gravar essa opinião se alguém te perguntar. Já reparou nisso? O que você acha do prefeito de São Paulo? Às vezes você tem uma opinião já, mas aquilo fica mais gravado em você quando você fala. E Jesus fez essa pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E a resposta dele é muito boa. Ele diz assim: mestre. Começa dizendo isso: mestre. Aquele homem acreditava em Jesus como um mestre. Aquele homem, ele estava dizendo: olha aqui, Jesus, o Senhor é mestre, eu reconheço. O Senhor é o meu mestre. O Senhor é um mestre que eu quero que guie a minha vida. Ele põe tudo para fora. Ele diga: mestre, que eu torne
a ver. Esse torne a ver coloca muito do coração dele ali para fora. Ele está dizendo isso. Jesus, eu um dia tive vista, eu vi um dia, eu podia ver o Senhor, eu podia ver as pessoas, eu podia trabalhar, eu podia estar lá dentro de Jericó, um lugar que o Senhor prometeu, mas eu perdi isso. Mas você, mestre, tem o poder de me devolver tudo isso, que eu torne a ver, que eu torne a trabalhar, que eu torne a habitar dentro de Jericó, que eu torne a não depender de esmolas, que a minha vida seja transformada, que eu torne a ver. E Jesus não teria outro final para essa história. Jesus, ele diz: a tua fé te salvou. Vai viver sua vida de volta. Vai trabalhar, meu filho. Vai morar lá dentro da terra da promessa. Vai enxergar aquilo que eu tenho para a sua vida. Mesma coisa Deus diz para nós nesta noite. Muitas vezes, situações no nosso dia a dia, elas vêm para nos cegar. Situações vêm para te tirar da terra da promessa de Deus, do caminho de Deus. Situações vêm para embaçar a sua vista. De repente você está olhando para Jesus, mas você começa a olhar para outro lugar. Você começa a tirar os olhos daqui. Daqui a pouco você está cego e não está vendo mais nada. E às vezes nem percebe. Pior coisa de um cego, pior coisa daquele homem ser cego, era que ele não podia ver Jesus. Diga, ver Jesus. Pior coisa de ser cego é não ver Jesus. Porque não importa o momento da nossa vida que nós estamos passando, se nós vermos Jesus, está tudo bem. Se a gente ver Jesus, pode estar no meio do barco lá, no meio da tempestade, está tudo bem. Está tudo bem. Jesus está ali com você. Agora quando você não vê Jesus, a coisa fica feia. A coisa fica feia. Nós precisamos ver Jesus. Aquele homem, ele sabia a fonte de tudo. Ele sabia que Jesus era Senhor, era mestre. Ele sabia que Jesus podia transformar a sua vida. Ele estava no lugar errado. Ele estava longe, estava fora da promessa. Mas algo lá dentro dizia para ele: Jesus, é o caminho a Jesus. Grita por Jesus, clama para Jesus. E ele foi. E a coisa mais linda desse texto está no último versículo. Lê comigo. Marcos 10, 52 diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E o que diz aí? Imediatamente. Sabe por que imediatamente? Porque Jesus está muito interessado em mudar a sua história. Porque Jesus está muito interessado em devolver aquilo que você está perdendo. Jesus está muito interessado que você veja tudo que Ele tem para a sua vida. Jesus está muito interessado em que você não viva de esmolas, que você tenha uma vida abundante. Não digo só de dinheiro, estou falando em tudo, em relacionamentos. Tem gente que vive de esmola, de relacionamento. Tem gente que vive de esmola de relacionamento. Você não precisa pedir, pelo amor de Deus, para ninguém não, viu, querido? Deus tem o melhor para você. Em tudo. Tem gente que tem vivido de esmolas com Deus. O
cara vai em um culto a cada 30 dias, cada 20 dias, o cara vai em um culto na igreja. Está vivendo de esmola. Deus tem um monte de coisa para falar para você. Deus tem um monte de coisa para encher sua vida, para desafiar o seu coração. Você está vivendo de esmola e não está enxergando. Que o Senhor abra os nossos olhos, amém? Imediatamente, porque antes dele querer enxergar, Jesus já queria que ele enxergasse. E aí diz lá o versículo: a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Essa é a parte mais linda do texto para mim, porque aquele cara que enxerga, a pessoa que ela deixa de ser cega, a primeira coisa que ela percebe é que a felicidade da vida é seguir a Jesus. E ele decidiu, ele ia com Jesus, estrada fora. Jesus estava indo para um lugar, foi junto. Jesus estava indo para outro lugar, ele foi junto. Ah, não largo mais, Jesus. Agora eu não largo mais, porque agora eu enxergo. Agora eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu vou seguir Jesus. Eu gostaria de desafiar sua vida nesta noite. Gostaria de que você pensasse para a sua própria vida. Eu vou te falar alguns ensinamentos desse texto. Nós podemos ver aqui que Deus é poderoso. Diga, poderoso. Deus faz milagres. Diga, Deus faz milagres. Deus faz milagres. Deus transforma histórias. Diga, Deus transforma histórias. Esse é o mesmo Deus da Bíblia, é o mesmo Deus que está aqui hoje neste lugar. Bem? Diga assim: a multidão não pode me atrapalhar. São lições para as nossas vidas. Diga assim: sinceridade chama a atenção do Senhor. São lições. Como está a sua vida hoje? Você está dentro de Jericó? Está vivendo na promessa de Deus? Ou está fora? Pessoas têm falado demais na sua orelha e você tem acreditado em coisas que não deveria? Vamos levantar? Eu gostaria de fazer uma oração com você. A pior coisa de um cego é não ver Jesus. Deus não quer que a gente seja cego, amém? Então vamos ser sinceros com Deus esta noite. Eu quero que você abra o seu coração. Estamos falando da sua vida. Eu abrindo meu coração com Deus, falando da minha vida. Não importa quem está do seu lado. Não importa quem está do seu lado. A multidão, muitas vezes, quem não ajuda, como é que é? Ajuda quem não atrapalha. É a sua vida que nós estamos falando. Se você sabe que você tem andado em algum caminho que não está vendo Jesus, que está longe do Senhor, que está fora da Jericó do Senhor para a sua vida, de um lugar de bênção, de provisão, de vitória. Se você sabe que tem feito coisas erradas, clama para Jesus nesta noite. Diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu tenho sido miserável, minha vida tem sido torta, tem sido errada. Senhor, não adianta eu falar outra coisa, porque o Senhor sabe tudo. O Senhor conhece tudo, o Senhor esquadrinha os segredos do meu coração. Não adianta eu querer mentir aqui na igreja, dizer que eu estou crentão, que está tudo bem. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Sabe, quando os seus olhos forem abertos, Jesus tocar a sua vida, imediatamente você vai tornar a uma vida de vitória, uma vida em intimidade, em comunhão com Deus. Talvez você já esteve num lugar assim e perdeu.